Senhor. Estava logo cedo, quando cheguei aqui, fui cumprimentar os nossos irmãos, fui até a cozinha. Ia cumprimentar as irmãs da cozinha, quando chego lá, Dona Odete orando, e ela fala assim: Senhor, usa o pregador. Aquilo veio de encontro no meu coração. Obrigado, vocês que intercedem pela essa liderança, porque é árduo, é pesado, é responsabilidade, mas conto com a graça que nos capacita, que nos faz melhor todos os dias. Nós estamos no ano da frutificação. Fala pro seu irmão, esse é o ano da frutificação, viu? Pergunta para ele: e você tem frutificado? E aí? E aí, William? E aí, Brunão? E aí, Ju? E aí, Tiago? E aí, Natália? E aí, Bida? E aí, mãe de filhos? De muitos filhos. Ela frutificou bastante. Aleluia. Eu estou na sessão 3, eu coloquei aqui, ano da frutificação, sessão 3. É a terceira vez que eu prego sobre frutificação. Vocês têm que ver o pastor pregar, irmãos. É isso aí, ó. Não reclama, não. Reclama com Deus, não comigo. Nem com os irmãos, porque isso é murmuração. Ah, o pastor prega mais que todo mundo. É. Né? O tema de hoje, eu falei sobre roda. Quem lembra as mensagens? Eu não vou lembrar todos, irmãos, então eu vou falar só da minha, tá? Eu falei primeiro sobre roda, quem lembra? E depois? Muito bem, tem gente que estava aqui. Depois falei sobre processo. E hoje eu quero falar sobre a finalização. E o que é? Quem pode adivinhar? O adivinhão não entrarão no céu, no reino dos céus, mas quem pode chutar? Fruto. Muito bem, Natinha. Hoje eu quero falar sobre, enfim, o fruto. O fruto. E para isso eu quero embasar aqui um versículo para a gente iniciar falando sobre fruto. Por isso eu perguntei: você tem frutificado no ano da frutificação? Então vamos ler Mateus 7, versículo 16. Mateus 7, versículo 16. Não estou muito bem do estômago. Uns negócios, barulho estranho aqui. Mas eu já fui ao banheiro, tá? Fica tranquilo. Não grava essa parte, não. Mateus 7,16 na ARA. Obrigado. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Hein? Tem como? Só esse versículo que eu vou ler por enquanto, depois nós vamos ler todo esse trecho que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e aos fariseus. Mas aqui ele está dizendo que pelos frutos que a gente conhece, o quê? A árvore. Então hoje você vai ser uma árvore, tá? Uma árvore que dá fruto. Amém? Você dá fruto? Irmãos, eu quero só dizer uma coisa para ficar bem frisado. Você dá fruto. Ou é amargo, que não dá para ninguém comer, ou é fruto bom, que as pessoas comem. Eu quero frisar isso para você. Você, na vida, dá fruto. Agora eu quero saber qual. Tem fruto que parece fruto. Tem, né, Ale? O Ale tem sabor fruto. Mas não é fruto, não. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Quero ser rápido e breve. A palavra fruto, aqui no grego, é karpos. Eu estava aqui a mandar uns negócios pro Edinho e ficou ali, eu não mandei. Edinho, tá no meu WhatsApp, no meu Telegram aí, ó. E só faltava mandar, que eu não queria te mandar de noite, de madrugada. Eu falei, amanhã cedo eu mando. Aí você tem que abrir o meu celular e ir no Telegram e mandar para você. Tá lá já. Que aqui acho que não vai aparecer, porque eu mandei pelo celular. Tem como? Que eu não vou ler agora, é só para você deixar no ponto. Que eu quero ler uma... Você tem a Viva, né? A versão Viva tem lá, né?
e a outra é na amplificada. Carpos fala de fruta, de fruto da árvore, da vinha. Fala de colheita, irmãos, que a gente vai também passar de novo pelo ano da colheita. Fala do fruto do ventre, da força geretri, de alguém, sabe, do âmago que vem de dentro. O fruto é algo que está lá profundo, que não é aquilo que os outros vê, aquilo realmente é. Fala da sua posteridade, daquilo que vai dizer para outra geração. Olha, o Pedro, lembra aquele Pedro, aquele fotógrafo? Mas ele não era só fotógrafo, ele era um menino, sabe, que onde ele chegava, ele era diferente. Era um menino da paz, um menino gentil. Isso vai falar do Pedro pelo resto da vida dele, não é? Do velho tio Quer, ele era reclamão, um cara que não comia cebola. Brincadeira, tio Quer, tem outras qualidades, isso não é fruto, não. Mas fala da posteridade, aquilo que origina de algo, que vem do posterior, que entra no interior e faz diferença na sua vida, como a rega da planta, como adubo que cai na terra, que os nutrientes que entram na raiz, que da raiz flui para o tronco, que vai para os caules, que vai para o galho, que vai para o fruto. Isso fala de processo, né? Vocês estão entendendo? E isso resulta, que dá proveito, que dá utilidade, que dá louvor. O fruto dá louvor, irmãos. A Bíblia diz que vocês darão muitos frutos e glorificarão o meu Pai que estás no céu. Lá, João 15. Que dá oferta a Deus. O fruto é uma oferta ao Senhor. Estou lendo aqui a tradução do grego e os seus significados. Que por fim, irmãos, o fruto vai te levar, um fruto bom, eu estou falando do fruto bom, do que é fruto realmente. O fruto vai te levar à vida eterna. Quem dá fruto glorifica o Pai e tem como se fosse o voucher garantido da eternidade. Uau, então eu preciso dar fruto, fruto bom, fruto duradouro, fruto que dá na sua estação própria, que dá sempre no tempo correto. Uau! Você dá fruto? Aqueles que querem obter a vida eterna. Então, eu fiz aqui minha introdução do significado da palavra grega carpos. Vamos para Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 ainda na ARA. Conseguiu, Edinho? Legal. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não sei como você está vivendo, irmãos. Não sei como tem sido a sua vida diária, de escolhas, de posicionamento, de provar e ver, de tocar, de olhar, que tudo isso é uma caminhada com Deus, ou com você mesmo, ou com a vida. Mas aqui está falando da justiça divina, que o fruto virá. Não importa o que você faça, não zombe de Deus na sua postura, no seu jeito de andar, porque tudo que você semear na vida, certamente colherá. Isso é pesado, irmãos. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer reflexão todos os dias. Nossas escolhas, aquilo que a gente nos alimenta, com aquilo que a gente alimenta as nossas vidas, isso é semear, isso vira colheita. Deus é justo. E aí você pode parecer, como a Cris disse aqui, você não gosta de injustiça, irmãos. Você vê algo injusto, você se fica nervoso, você quer, o Azaf que brinca, eu quero bater. Às vezes você fica lá indignado, mas no tempo certo, irmãos, tudo que esses homens têm semeado de injustiça, eles vão colher, irmãos. Se eles acharem que não vai colher aqui, pensa a eternidade inteira colhendo. Diga, misericórdia. Então, irmãos, o que é fruto para você? Não responda, só pense. O que é fruto? No ano da frutificação, o que é fruto para mim? O
que é fruto de verdade? Olha aí, pensa no modo carnal. Pensa. Que tipo de fruto você quer? Eu tenho alguns exemplos aqui de fruto que pode ser fruto e não pode, só para a gente conversar um pouquinho. Fruto pode ser disciplina? Disciplina pode ser fruto? Rotina espiritual, impecável, leitura, oração, jejum, pode ser fruto? Não responda, irmão, só pense. Pode só pense. Mas sem transformação, é o quê? Coração duro, falta de amor e pouca sensibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fariseus era exatamente isso, irmãos. Eles faziam tudo que era correto. Mateus 23, 5, somente um versículo. Diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Para serem vistos pelos homens. Pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Quer dizer, tudo que eles faziam, jejum, oração, tudo que eles praticavam ali no templo, não era para ser devoto, ou para se aproximar de Deus. Era para que os outros vissem como eles eram santos. É fruto isso? Mas isso quer dizer que eu não posso fazer, eu não devo fazer devocional? Na intenção certa. Então, rotina espiritual impecável, leitura, oração, jejum, fruto se você tiver um coração segundo o coração de Deus, se tiver amor, senão nada importa, e se você tiver sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Parece fruto, isso aí que eu falei dos fariseus, mas é só autocontrole. Eu quero estar bem, eu quero me mostrar ou me apresentar bem aos meus líderes e pastores, ou líderes do discipulado, do pequeno grupo, do Despertamente. Então eu leio, eu até me preparo a ler, porque o Ale hoje me passou para fazer alguma coisa, mas é só para me verem como eu falo bem. É sério isso, né? E aí parece fruto, tem gosto de fruto, mas não é fruto, porque eu estou preocupado só com... Então, presta atenção aí se você tem esse fruto, eu estou querendo só alertá-lo. Segundo, boa educação é fruto? Temperamento natural é fruto? Uma pessoa calma por natureza não confronta e parece mansa, mas evita o conflito por medo. Não por humildade, mas por orgulho. Então, às vezes, uma pessoa boa, educada, gentil, e ela foi bem treinada por isso. É como uma doma perfeita. Irmãos, existem pais que educam bem os seus filhos, e a gente está aí nessa batalha, nessa luta, e eu creio que você está junto comigo, mas às vezes é a aparência de boa educação, porque ele, quando é confrontado, mostra o que tem, mostra o que é. E outra coisa, ele, para ficar legal com todo mundo, ele nunca confronta os outros, ele sempre alisa, sempre fica quieto. Evita o conflito sempre. Mas não por humildade, nem porque ele é bonzinho, bem educado, mas porque ele sim é orgulhoso. Isso, irmãos, é personalidade e não fruto. É uma boa doma. E é bonito, irmãos, é bom ser educado, né, Hernandes? Mas essa doma não é uma doma que eu controlo. Quem controla? Irmãos, estão comigo? Quem? Quem controla? O Espírito Santo, irmão. Se não for o Espírito Santo, é você. Se for você, não é fruto. Entendeu? Está comigo? Está comigo, Vinícius? Está entendendo, Vinícius? Seu amigo está entendendo? Fica comigo. Azaf está comigo?
Gustavo está comigo? João, Aninha, Radassa? É Gabriel. Gabriel está comigo, né? Obrigado, Gabriel. Mais um que parece é fruto, mas também pode ter gosto de fruto. Atividade espiritual. O cara é pregador, o cara lidera, o cara serve muito, mas Mateus 7 deixa isso bem claro, nós vamos ler daqui a pouco. Pode ter obra, mas pode ser que não tenha fruto. Você sabia que o cara prega, e aí eu vou ler daqui a pouco isso, ele fala assim, mas Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa. E ele fala assim, ó, haha, você? Isso não é fruto. Irmãos, cuidado com as atividades. Isso também é querer mostrar, sabe? Eu estou em tudo, mas não está em nada. Porque você não está preocupado em servir, não está preocupado em amar, você está preocupado em estar. Serve muito, mas ainda não é fruto. Pode ter obra, mas essas obras podem ser palha, lenha e madeira. O cara é simpático, carismático. O cara é agradável, comunicativo. Todo mundo gosta. Mas ele vive para ser aprovado. Cara, da hora, irmãos. Aí Deus me pegou. Falou assim, será que você não é esse cara, não? Você acha que a palavra é só para você? O cara é da hora, irmãos. Comunicativo. Todo mundo fala bem. Mas não confronta pecado. E vive para receber elogios. Se não tiver, eu fui lá, eu fiz, eu trabalhei, eu fiz a decoração. Eu cheguei cedo, pô. Você não viu que eu estava cedo? Eu fui o último a ir embora. E ninguém falou? Isso é fruto? Isso é fruto? Quando você faz algo a alguém, você não faz como aos homens, mas ao Colossenses. Isso é social, não espiritual. Você está preocupado, sim, em trabalhar, em ser visto e receber elogio. Estou terminando, e nós vamos fazer a leitura. Autocontrole baseado no esforço. O cara segura as emoções, aparenta um equilíbrio, um cara equilibrado, mas por dentro ele está em guerra, explode quando é pressionado. É um cara que é seguro em si. Isso não é domínio próprio, sabia? Isso é repressão, é autopunição. Eu fico lá, a minha vontade que eu tenho é ir lá e dar um murro na cara dele. Isso é fruto? Você se segurar, não ser quem você é, para ficar bem com os outros, mas quando, aleluia, Senhor, você fala, você está errado nisso, aí você já fica furioso. Quem nunca? Fala aí, quem nunca? Eu? Eu conheço uns desse aí. Aqui, ó. Irmãos, a gente tem que olhar para o fruto que a gente está dando. Isso não é domínio próprio. Deixa eu ver aqui. Resultados. Resultado é fruto? Eu estou com um carro novo. É fruto? Eu acabei de ser promovido. Olha o meu fruto. Olha quanta influência, olha quanto dinheiro que eu tenho na minha conta. Olha quantas conquistas que eu tenho. Isso é fruto, irmão? Por exemplo, se isso for tirado de você, aí você mostra quem você é. Isso engana, irmãos. Resultado é diferente de fruto. Fruto é aquilo que permanece, o resultado é passageiro. Hoje tem, aqui o
O David acabou de vir. Hoje a conta tá boa, paguei todas as contas. E amanhã se eu não pagar? Né, Glicinho? Se faltar dinheiro para pagar, e se eu não pagar o carro e estiver com busca e apreensão? Quer dizer que então o meu fruto acabou? Resultado, quem falou alguma coisa aí? Quem queria falar? O resultado, irmãos, não é fruto. Porque esse fruto é passageiro. A gente tem que nos afirmar no que é eterno. Se engana, irmãos, isso engana. Ambiente favorável. Você é uma pessoa. Ambiente desfavorável, você é outra pessoa. Na igreja, com as pessoas certas, aí eu tô legal. Comportamento exemplar. Aí quando eu estou na faculdade, isso aí não é para você não, viu, Pezinho? Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Quando eu estou na faculdade, eu sou outro, parece que eu ponho uma máscara. Quando eu estou no trabalho, eu sou outro ou outra, né? Que aí fica falando só para os homens, né? Aí eu estou lá em outro país, agora quem vai me ver aqui, Natinha? Eu fui jogar bola lá, eu sou jogador. Aí chego lá, a noite é uma criança. É que nem aquele ditado, o que faz em Vegas, fica em Vegas. Isso é fruto? O que faz em Morato, fica em Morato. Quando você está num ambiente favorável, você é uma pessoa da hora. Mas quando você está em um ambiente que não é favorável, ou que não confirma aquilo que os outros estão confirmando ali, ó, eu posso ser o que eu quiser. Perigoso, Ariane, não é? Para não falar berimbau. É perigoso isso. E olha só que muitos de nós temos duas caras, viu? Perigoso, né, Cleide? Aqui eu posso. Ainda fala, aqui eu posso. Se fosse na igreja, aí não, né? Porque os outros vão ver eu xingando, eu brigando. No trabalho eu xingo mesmo. Não dá para aguentar, Paulinho, esses caras. Você é duas caras, irmão. Você é duas caras, irmã. Fruto não depende de ambiente. Não preciso de ambiente favorável para o meu fruto estar ali disponível para os outros comerem. Linguagem espiritual. Fala bonito, o crentez. Usa versículos toda hora, jargões. Parece profundo nas falas, mas é raso. Porque a vida não sustenta o discurso. Tem alguém aqui? Não, aqui não, é só lá em Morato, né, Tati? Aqui não tem crente que fala bonito, que tem versículos na ponta da língua, parece profundo quando está na igreja, mas quando você vê e observa a vida do cara, não sustenta aquela performance que ele demonstra. E aí? Graças a Deus. Diga, graças a Deus. Aqui não tem ninguém. Por que vocês não falaram forte? Oi? A fé está pouca. Aquele que não é constante, mudanças temporárias, isso não é fruto. Melhora por um tempo. Sabe aquele que voa de galinha? Lá em casa tem as galinhas que elas pulam, rapaz. Eu falo, como que ela pode? Voa, mas não fica no alto. Depois volta no padrão antigo. Também aqui não tem ninguém, glória a Deus. E cadê a empolgação? Lucas 8 fala disso, né? Sementes que não criam raiz. O fruto verdadeiro, irmãos, é constante. O fruto verdadeiro, ele vai desenvolvendo, irmãos. Ele não apodrece. Ele vai madurando, ele vira um alimento para todo mundo.
não vive de temporada. Como é que está sido o seu fruto aí? Você é o cara que muda sempre, mas muda, volta sempre a ser quem era? A gente de vez em quando, Ju, conversa e destaca algumas pessoas neste padrão. E é triste, porque às vezes o rapaz, ou a moça, ou a criança, ou o jovem, ou o adolescente, está tanto tempo sendo exposto, Bida, pela palavra, por aquilo que, o alimento que tem sido dado fresco, toda domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E ele não se expõe, e quando está exposto, não dá ouvido. O Azaf falou muito bem isso esses dias. Eu falei assim, a gente pega no pé, gente, pega no pé. Tá se soltando um pouquinho. E eu falo assim, ó, cuidado com o que você ouve. Ele falou, papai, eu ouço, mas eu não escuto. Eu falei, muito bem. É isso, mas aqui você faz o inverso. Aqui que é para você escutar, você não escuta. Você só ouve. E aí, pastor Álvaro, não tem mudança, né, Ricardinho? Né, dona Eliane? Falou? Ian, é? Olha o Ian, tá olhando, tá prestando atenção, tá ouvindo. O último, irmãos, o último para a gente seguir. Moralidade sem relacionamento. Vive correto. Evita pecado visível, mas não tem intimidade com Deus. É o sepulcro caiado. Por fora, lindo, belo, mas por dentro. A Cris conta uma história do bolo bolorento, eu não sei como é que fala direito. É isso aí. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Credo, fede. Tem aparência, né, Ale, de crente. Mas não é crente não, como diz o irmão lá. Isso é religião, não vida no Espírito. Uma frase rápida, e eu quero fazer um teste com vocês, um teste rápido. Só vou falar e você vai ver aí. Tudo que pode ser produzido sem dependência de Deus, pode imitar fruto. Pode parecer fruto. Tudo que você produz sem saber que vem da onde, aonde é a minha fonte, quem me sustenta, quem é a minha diretriz da minha vida, tem cara, tem sabor, mas não é. Nós somos aquilo que Deus faz em nós. Você não é nada sem o Senhor. Tudo que você produz é para a glória de Deus. Amém? Queria fazer um teste honesto com você agora. Se tirar da sua vida, irmãos, o reconhecimento, se tirarem seu instrumento, se tirarem seu microfone, se tirarem, o seu direito de pregar aqui na frente, se tirarem você do ambiente, se tirarem a igreja de nós, irmãos, se proibirem a gente de fazer culto, nosso ambiente favorável, se a gente perder o controle da situação, sabe, a gente aqui, eu estou firme naquilo, porque eu luto contra isso todos os dias, mas se esse controle for embora, se eu perder o emprego, Verônica, se a minha situação financeira estiver totalmente acabada, perder tudo que eu tenho, e se eu ficar doente, e se tiver alguém doente na minha família, em estado terminal, se a minha esposa não me deixa, eu fico sempre tirando eu do sério. A mulher tira o homem do sério. Como o inverso também é verdadeiro. Se a minha esposa tira eu sempre do sério, ou eu tiro sempre, a minha esposa sempre fala aquela palavra que ela não gosta. Se tudo isso for tirado de você, se tirarem sua esposa, se tirarem sua família,
O que sobra em você? Parece com Cristo? Tirar seu emprego, vai continuar parecendo com Cristo? Se tirarem o seu cargo da igreja, ainda assim me parecerei com Cristo? Se não te derem um cargo na igreja, ainda assim me parecerei com Cristo? Tem muitos de nós que, se forem proibidos cultos, não dou 2 semanas para esse cara estar desviado. Porque é raso. Porque ele já está desviado dentro da igreja. Se sim, você está dando fruto. Se não, é construção totalmente humana. Nem tudo que parece maturidade espiritual é fruto. Às vezes, é só uma versão bem treinada de nós mesmos. Chega, para de se treinar crente. Seja crente. Vamos ao texto bíblico de hoje, Mateus 7, 15 ao 23. Mateus 7, 15 ao 23. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem porventura uvas dos espinheiros ou figos dos arbolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, irmão, não dá. Nem a árvore má produzir bons frutos, também o inverso é verdadeiro. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres, Senhor? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Essa leitura vem tudo de encontro ao que eu falei dos frutos, irmãos. Vamos ao contexto disso para ficar mais claro. Mateus 7, do 15 ao 23, está no final do Sermão do Monte, que começa no Mateus 5. Jesus não está ensinando curiosidades espirituais. Ele está separando quem realmente é discípulo e quem só parece ser. Quem é e quem não é. No capítulo 7, é um funil, sabe? É como se o Senhor estivesse espremendo as azeitonas para ver o que sai. Ele fala da porta estreita e da porta larga. Mateus 7, 13 ao 14. Ele fala dos falsos profetas e fala dos falsos discípulos, do 7, do 21 ao 23. E termina falando, irmãos, que vocês são uma casa que está plantada na rocha ou na areia. Ele finaliza o capítulo 7, do 24 ao 27, dizendo que tipo de casa você é, aonde você está plantado, o que é a sua raiz. Ou seja, não é sobre avaliar os outros essa pregação de hoje, irmãos. É sobre discernir e se examinar. É sobre eu. Fala, é sobre eu. Fala para você. É sobre se eu tenho frutificado ou não.
Então, quando Jesus falou isso dizendo àqueles ouvintes, estava analisando quem realmente queria caminhar com ele e quem não. E ele disse, então, cuidado, viu? Cuidado com os falsos profetas. Aqui começa um alerta. Jesus disse para eles vêm disfarçados de ovelha. Parece bonitinho, sabe? Fala bonitinho, mas por dentro eles são lobo, eles estão mal intencionados. Sabe quando o cara faz uma reunião, Natinha, e ele fala para os caras assim, ó, vamos abrir uma igreja? Brincadeira. Eu fiquei sabendo. Feio. Não pode falar que ele é a ovelha pretinha. Mas o cara tem cara de crente, tem fala de crente, tem roupa de crente. Eles são disfarçados de ovelha, mas não são ovelha, irmão, são lobo. Isso quebra uma ilusão que muita gente tem. Que o problema não é o cara claramente está errado. É isso? Ó, você pensa, ó, dá para perceber quem está errado. Não é isso, irmãos. É que o cara parece que é certo. Porque é fácil você olhar para um cara e falar, isso aqui não dá nem para ouvir, né, irmão? Hoje em dia está até mais fácil, viu? Porque tem cada um, misericórdia. Eu não sei como, eu vejo, de vez em quando eu vejo, desculpa, eu vou falar, mas não vou falar nome. Mas eu vejo uns pastores aí pregando, umas igrejas enormes, sabe, que passa até drone, que o drone demora para atravessar a igreja inteira, e eu olho lá, eu vejo irmãos nossos seguindo. Eu falo, como pode? Ah, é só ver? É só ver, então tá bom. É só para ver, é só para ver, só para ver. Como pode? Irmãos, é muito na cara. Tem uns que dá para disfarçar, tem uns que engana direitinho, e nós cai que nem patinho. Mas tem uns que não dá, Vanessa. Tem uns que não... Você olha o cara, você fala... O cara fala 5 palavras. 6 é mentira. Não dá para entender. Onde eu estou aqui? O cara parece certo. Pelos frutos, irmão. Pelo fruto. Você não conhece o cara. Você não tem ideia, você só vê aquela imagem que ele está demonstrando nas redes sociais. E ele fala bonito, ele fala que manda dinheiro para a África, ele fala isso, fala aquilo, e ele pede seu dinheiro para você mandar para a África, só que o dinheiro vai para onde? Para os carros dele, irmão. Para os importados que ele tem, misericórdia. E às vezes, irmãos, eu não sei, né? Não posso confirmar, não fui lá. Mas às vezes até milagre tem na igreja. Porque aqui, quando Jesus foi mas Senhor, em teu nome eu fiz milagre. E ele vai falar naquele dia, até milagre tem na igreja. A igreja está cheia, mas cheia mesmo. Muito, muito, muito cheia, que nem diz aquele cara. Mas e aí? Só é aparente. Isso não necessariamente é verdade. Na lógica de Jesus, irmão, o fruto é a natureza revelada, não performance espiritual. Então, cuidado. Se está dando resultado, não quer dizer que é de Deus, irmãos. Ah, mas eu vou lá porque lá tem milagre. Eu vou lá porque eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu vou lá, porque eu quero trocar de carro. E lá, se você dá X, volta 2X. Quando não volta, 5X. E o meu interesse maior é ganhar a minha vida. Não olhe o resultado, irmãos. Resultado não diz nada. Jesus falou. Porque não adianta você pregar, ser um exímio pregador, falar em muitas línguas, ou curar, irmãos. Naquele dia o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Ou pior, eu nunca te conheci. Estou pulando aqui, irmãos. Naquele dia você ser rejeitado, porque você levou uma vida que você achava
que era uma vida de crente, mas o seu fruto não demonstrava isso. Quem faz a vontade do meu Pai é este que dá muito fruto. Não é o dom, não é a manifestação, não é o resultado, não é quantos seguidores o Desperta tem, nem a visibilidade que o Desperta tem, mas é a obediência real, o relacionamento verdadeiro, a prática e a aplicação real daquilo que o Senhor tem chamado você a fazer. Líderes têm crescimento, mas caráter duvidoso. Ministério tem impacto, mas não tem santidade. Pessoas operam em dons, irmãos, e eu vejo muitos dons lindos e maravilhosos, mas não vivem em submissão alguma. E aqui eu quero fazer uma pausa. Que adianta você ter um dom lindo e poder fazer coisas maravilhosas na arte, na música, na dança, no canto, na pregação. Você é um cara pregador, irmãos, mas não é submisso a uma liderança. Não tem prazer em honrar uma liderança, nem o pai e a mãe. Que adianta, irmãos? Deus é Deus de princípio. E se você violar o princípio, você está violando as regras. Não tem como ser frutífero se você opera em dons e é insubmisso. Amém? Resumindo, não é sobre identificar um falso profeta. É sobre não ser um falso que parece verdadeiro. Irmãos, não é para os outros. Aqui não é para você analisar se eu sou falso e se eu sou verdadeiro. É para você ver se você é falso ou se você é verdadeiro. A pregação veio primeiro para mim. Mateus 21, 28. Vou só citar quando... Não precisa abrir não, vou só citar, vou correr. Quando o pai chama o filho e falou para o filho, vai a vinha. Aí o primeiro filho falou, eu vou, pai. Claro que eu vou, você é meu pai. Onde você falar, eu vou. Se o senhor falou, eu já estou lá. Quer que eu vou aonde? Aquele cara pronto. Mas o que aconteceu? Ele não foi. Mas o segundo, o pai falou, vai na vinha, pai, eu não estou afim. Não vou não. Mas depois ele foi tocado, ele entendeu e foi. A nossa carne é isso, irmãos, é o segundo filho. Aquele que nunca quer, mas sempre vai. Aquele, eu não queria ir para o culto hoje não. Mas levanta e vai, irmão. Porque é isso, você está negando a sua carne para agradar o seu Pai. Aleluia. No ano da frutificação, tenho frutificado? Sim ou não? Responda aí para você mesmo. Tenho. Então qual tipo de fruto? O falso ou o verdadeiro? Quero ler agora um trecho na Viva, Edinho, você abre para mim? Mateus 7, 16 e 18. Na Viva. Vê se está igual? Não está. Vou ler ali então. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. Segue. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Até o 18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins, não podem dar fruto que se podem comer. Que tipo de árvore você é?
Uma árvore boa dá sempre fruto bom. E uma árvore ruim dá sempre fruto amargo, azedo, que não alimenta, que não sustenta. Então, para a gente dar fruto, o que precisa então, irmãos? Para a gente chegar indo para o fim e complementar. Precisa do que para a gente dar fruto? Vai lá para João 15, que Jesus fala, eu preciso estar permanecendo nele. Depende de onde você está plantado. Da onde vem a vida, da onde vem o alimento, a seiva, vem pela raiz. É a raiz que alimenta, irmãos. Por mais que você jogue em cima dos galhos, o galho por si não pode fazer nada. Tem que cair na terra, tem que ir para a raiz e da raiz faz o retorno. Não é, você não depende da água, você depende da raiz. É ela que sustenta. Mais um, na Viva, por favor. Salmo 92, 12. Eu gosto muito desse salmo e desse versículo. Eu acho que tem grande ensino no Salmo 92, 12. Também na Viva. Mas as pessoas que amam ao Senhor, agora está igual, crescerão e darão fruto, como a palmeira, serão fortes como o cedro do Líbano. Versículo 13, que é o que eu mais gosto. Eles, ou elas, são como árvores plantadas no jardim da casa do Senhor. Ali dão bastante fruto. 14. Mesmo o tio quer, crescerão e darão frutos, fortes e cheios de vida. Mesmo na velhice ainda continuarão o fruto que o Senhor dá, aquele que Ele sustenta. Ele sempre vai dar. 15. Serão uma prova viva que o Senhor é fiel, e Ele é a minha rocha, Ele é justo e perfeito. Aleluia. Mesmo velho, que glória a gente quer. Já pensou, Gleicinho? Mesmo velho, continuarão dando fruto. Tudo que nós temos que fazer é estar nele. Sem ele, nós nada podemos fazer. Não tem fruto verdadeiro fora dele. Como diz o Alê, que copiou, mas foi o Alê que disse, não é só sabor de fruto, é fruto mesmo. Agora eu quero amplificar, dedinho. Irmãos, estou caminhando para o fim, vou ser breve, eu acho. Tem poucas palavras, sabia? 2.000 palavras só. João 15, 5, na amplificada. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem vive em mim e eu nele, traz muito, abundante fruto. No entanto, além de mim, cortado da união vital comigo, você não pode fazer nada. Entenderam, irmãos? Eu sou a videira, vocês os galhos, os ramos. Quem vive em mim dá abundante fruto, mesmo na velhice. No entanto, além de mim, cortado dessa união vital comigo, você não pode fazer nada. Vai parecer fruto, mas não é fruto. Uma coisa curiosa, Tiago. Você que escolhe o fruto que você quer dar? Quem acha que é eu que escolho o fruto? Tem alguém aqui que acha? Você tem que dar fruto da espécie da árvore. Se você está enxertado na videira, você tem que dar? Não é vida, é uva. É vida. Se você está na oliveira, como a Cris disse, você tem que dar? Então, o galho não escolhe a fruta que vai dar, irmão. Ele só tem que estar enxertado. E ponto. Você escolhe? Não.
Você só escolhe aonde você quer ser enxertado. E aonde você quer ser? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais. Você não pode ser enxertado no mundo durante a semana e vir aqui e falar: Senhor, me enxerta aí agora, quero dar fruto. Funciona assim? Não, irmãos, não. Onde você permanece é o que te alimenta, é o que você se submete, e aí isso gera fruto. O fruto só vem, irmãos, quando você permanece fiel todos os dias. Por isso eu quero ler rapidinho, irmãos, o salmo preferido do Asaf. Qual que é, Pezinho? Salmo 1. Eu vou ler na amplificada, irmãos. Quer ler, Pezinho? Salmo 1, vamos ler comigo. Abençoado, feliz, afortunado, próspero, invejável, invejável pelos homens do mundo, né? De Deus não. É o homem que caminha e não vive no conselho dos ímpios, segundo os seus conselhos, seus planos e propósitos, nem permanece submisso e inativo no caminho por onde os pecadores andam, nem se senta para relaxar ou descansar, onde os desdenhosos e os zombadores se reúnem. Olha que segredo espiritual verdadeiro. Se você fizer isso tudo que o salmista aconselha, você é abençoado e feliz, próspero, afortunado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no roda dos escarnecedores. Versículo próximo, 2. Mas seu deleite e desejo estão na lei do Senhor, e na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, ele habitualmente medita. Vou repetir: habitualmente medita, pondera, estuda de dia e de noite. Olha só, versículo 3. E ele será como uma árvore firmemente plantada pelas correntes de águas, pronta para produzir seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e nem murchará, porque eles gostam de repetir 2 vezes para você frisar. E tudo que você fizer prosperará e amadurecerá. Vocês estão prestando atenção nesse capítulo maravilhoso, esse salmo aqui, que ficou para nós, para quem quer frutificar? Olha só o ímpio, olha o inverso. Versículo, estou no 4. Não é assim que os ímpios, aqueles desobedientes, que vivem sem Deus, não são assim. Mas eles são como folha seca, sem valor, morto, sem substância, que o vento leva e afasta. Sabe aquele cara que vai para cá e que vai para lá, que qualquer coisa ele está correndo atrás, aí busca resultados em coisas que não tem nada a ver. É ímpio, levado por qualquer vento de doutrina. Próximo. Portanto, os ímpios, aqueles obedientes que vivem sem Deus, não se manterão justificados no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Aqueles que são corretos em sua posição correta com Deus, que permanece nele. Então, se você não permanece, irmãos, você não é justificado. No dia do julgamento, irmãos, você vai para o inferno. Pois, próximo, o Senhor conhece e está plenamente familiarizado com o caminho do justo. Ele vê por onde você anda. E ainda que a palavra não saia, se eu me escondo no fundo do mar, se eu vou ao alto céu, o Senhor está ali. O Senhor conhece o caminho do justo.
O Senhor te vê de manhã, na hora que você levanta. Que você fala, eu não vou fazer o devocional hoje não, mais tarde eu faço. E aí não faz. O Senhor te vê quando você fala, eu já orei ontem, eu fui para a igreja, segunda-feira é folga. Ele vê. Ele vê. O Senhor conhece o caminho do justo. Que você levanta de manhã, o inverso é verdadeiro, que todo dia você fala, Senhor, obrigado. Eu não saio sem orar, eu não saio sem meditar, eu não saio sem deixar aquela palavra, sabe, remoer no meu coração. Ah, o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho dos ímpios, aquele que vive fora da vontade de Deus, perecerá. E acabará em ruína, e não terá lugar nenhum. Aleluia. Você está no Senhor? Quem permanece, dá fruto. Se você é uma pessoa constante, que não precisa de plateia, busca Deus sem precisar ser visto, a vida secreta é alinhada com a pública, a verdade é que estamos ligados, irmãos, mais nessa vida do que na vindoura. A gente está mais preocupado com o que os outros dizem sobre nós, do que o que Deus pensa sobre nós. A gente está mais preocupado em performance, do que ser real, verdadeiro, ou até, às vezes, se exposto à vergonha. Porque como os outros vão saber isso de mim? A gente está preocupado em ser visto. Quando a gente permanece mesmo cansado, sem resposta, sem incentivo, ou sem sentir nada, porque às vezes não precisa ter emoção, não. Hoje o louvor não falou comigo, não, porque eu não senti. Se a gente não precisar de nada disso para continuar, irmãos, isso sim é maturidade. A gente não negocia com o pecado, não fica justificando os nossos erros o tempo todo, não fica duro, não esmorece. Você tem dado fruto? O nosso crescimento, irmãos, é progressivo. Eu gosto de falar essa frase. Não é instantâneo, sabe quando você está aqui na performance, parece crente, mas a vida real você não é assim, irmãos. Às vezes você é assim numa festa, não é? A gente vê uns irmãos numa festa, demonstra a maior alegria, mas na igreja, irmão, misericórdia. O crescimento espiritual, a frutificação é progressiva, irmãos. Como eu sempre digo, eu gosto de imitar o pastor lá, o Cláudio Duarte, nessa fala, quem nasce grande é monstro. Você precisa crescer, irmãos. O seu fruto precisa amadurecer. Você precisa dar sinais, mas esses sinais têm que ser progressivos. Eu preciso mudar, eu preciso continuar indo para frente. Hoje tem que ser diferente de ontem. Como pegamos isso para a gente, né? O processo faz parte. Temos que estar no pacote completo. Irmãos, já estou terminando, já vamos caminhar para o fim. Temos que ser dependentes do Senhor, não de discurso. Como ele disse, sem mim você nada pode fazer. Uma frase. A permanência define aonde você está conectado. A conexão libera a vida. E a vida produz o fruto. E o fruto revela quem você realmente é. Em outras palavras, você é
aonde você está inserido. Pergunta: como realmente você está? Como realmente você está no ano da frutificação? Você pode fazer uma análise rápido de como você tem se apresentado a Deus neste ano da frutificação? Você é um administrador de comportamento? Ou está sendo transformado pela raiz? Você é alguém que vive na performance? Ou realmente é o que é? O que então são as características de um cristão? Quais os frutos que tem que andar conosco todos os dias? Nós aprendemos, e eu não quero ser tão repetitivo como já pregamos sobre isso. Fizemos uma temporada falando sobre o fruto, mas eu preciso citar: o fruto verdadeiro é aquele que vem do Espírito Santo. E onde está linkado na palavra de Deus? Qual que é o fruto? O amor, o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, não precisa abrir, eu só vou citar. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto. Isso é fruto verdadeiro. Esse é o fruto que permanece. É esse fruto que nós temos que buscar dar, que é o fruto do amor. Não são ações isoladas. São quem você é e quem eu sou de verdade. Quem você é quando é pressionado. Quem você é quando está sozinho. Sabe quando você está no banheiro, que faz aquela reflexão, ou quando você erra o alvo, estou falando para os homens, que você deixa lá no chão tudo sujo, sabe? Quem você é, quando você mela toda a bacia, tudo torto, e larga lá, como se alguém viesse depois de você e você não está nem aí. Isso fala sobre você. É detalhe, irmãos. O pastor está falando de xixi agora? Porque isso fala do caráter do humano. Como que você deixa uma bacia toda suja? Irmãos, são detalhes tão pequenos, mas fala de quem você é, quando você está, quando ninguém vê. Você é um cara paciente? Você é um cara que está sempre feliz, não importa a circunstância? É um cara da paz, não um cara da guerra? É um cara benigno, bondoso, fiel com os amigos, fiel com a esposa, fiel no trabalho, fiel com o patrão. Quando o patrão não está, você é igual quando ele não está. Que tipo de fruto você tem dado? Aquele cara que não estoura nunca, que pode chegar perto dele a hora que for, ele pode estar... Não desconta na família. Teve um dia daqueles e chega em casa, não quer conversar com ninguém. Como se fosse o filho, ou a esposa, ou o esposo, que fosse a causa da raiva. Fruto não é o que você faz quando está forte. Fruto é quando você manifesta quando está pressionado. Isso que está dentro. Quando está forte é fácil. Quando está num ambiente favorável é fácil. Quando alguém te fere, você solta perdão. Quando você perde algo, você fica em paz, não desesperado. Quando você é confrontado, você aceita o confronto e fala: obrigado, eu não tinha enxergado desta maneira. Isso revela fruto. O fruto é o amor. E eu acordei pela manhã, e eu encerro, quero ler também a leitura que a Cris leu, mas
eu acordei pela manhã e falei, Senhor, fazendo uma meditação rápida, devocional, e aí o devocional de hoje falava da entrada triunfal de Jesus. E aí, lendo e ouvindo, eu entendi para mim hoje, para levar para casa, para você entender também, levar para casa, que nós somos dependentes totalmente de Jesus e que nós precisamos olhar para Jesus. Jesus veio aqui, irmãos. Ele veio ao mundo e num dia como hoje, que nós rememoramos, como foi dito aqui há pouco, Jesus entrou nos moldes que ninguém esperava. Jesus entrou em Jerusalém montado em um cavalo branco maravilhoso. Não. Ele estava com a coroa dele de vários rubis. Jesus entrou e começou a reinar no mundo naquele dia. Jesus entrou em um jumentinho. Fora dos padrões. Fora dos moldes. Que talvez você e eu, se tivesse naquela época, William, ia também falar, peraí, como assim? Até os discípulos, até o momento também, estavam esperando que Jesus, então, a qualquer momento ele vai reinar. Mas Jesus veio para servir. Jesus veio para amar. Jesus veio para apresentar como servo. E nós devemos olhar para Jesus. E eu quero terminar lendo Filipenses 2, do 1 ao 8, na ARA. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo, irmãos, que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Dificuldade! Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Fique em pé no seu lugar. O fruto é amor. Vocês têm amado? Feche seus olhos. Com os olhos fechados, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, como João disse em sua carta,
que nós somos como o Senhor foi neste mundo. Nós temos que ser como o Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos estar enxertados na videira verdadeira, onde o Senhor é o agricultor e nós somos os ramos que dá fruto. E o nosso fruto é verdadeiro, não é falso. Oh, Senhor, toca o nosso coração. Como diz a tua palavra, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, pelo caminho das veredas da justiça. Molda o meu coração, molda o coração da tua igreja, Senhor. Eu não quero ser aparente, eu quero ser de real. A minha oração, Senhor, é que as pessoas, a começar de mim, Deus, que possamos ser verdadeiros. A tua palavra diz em Tiago 5,16, que se nós confessarmos, se nós formos verdadeiros, se nós tirarmos de nós toda a falsidade, a mentira, a arrogância, e confessarmos uns aos outros, nós receberemos cura. Para não ter aparência de crente, mas ser crente. Para ser fruto, e o fruto nascer pequenininho, crescer, pegar a forma, ficar verde, depois começar a ficar amarelado e chegar ao amadurecimento verdadeiro, para estar pronto para ser colhido e alimentar os outros. Que possamos entender que na nossa vida temos que viver estes processos. Em nome de Jesus, Senhor. Tira de mim, tira de nós todo orgulho. Eu não quero andar, Pai, com falsidade. Eu não quero me apresentar a meus filhos, a minha esposa, a minha comunidade, aqueles que me acompanham, aqueles que o Senhor tem colocado sob minha guarda, como um bom pai, só para eles verem. Eu não quero ser isso, Pai. Eu quero ser como o Senhor sonhou que eu fosse. Toca, vê se é em mim, Deus. Fala aí a você mesmo nesta hora. Vê se é em mim, Senhor. Repete comigo, vê se é em mim, Senhor. Há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Seja verdade esta fala no meu coração. Eu não quero apresentar frutos falsos. Eu não quero chegar naquele dia, o Senhor, de me dizer: eu não te conheço, afastai-vos de mim. Tem misericórdia, Deus, da tua igreja. Queremos ser igreja verdadeira. Sim, queremos ser igreja verdadeira. Não uma igreja falsa. Uma igreja que prega a tua palavra e ela nos transforme. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que é rema, essa palavra que é verdadeira, que é transformadora, que invade o nosso coração como uma faca e divide a nossa história, que eu possa entender que eu preciso dar fruto verdadeiro. No ano da frutificação, eu possa ter tido esse encontro com a realidade de quem eu sou, e eu possa seguir no caminho correto, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação certa. Sempre dá o fruto, porque alimenta da videira, porque alimenta das fontes das águas, porque está sempre ali buscando de dia e de noite a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra possa estar remada no seu coração, fixada como uma faca, como uma cunha, como ali quando na estrada Jacó encontrou com Deus e depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a presença de Deus?